Olá, Pri. Oi, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa live. Obrigada. Meu som tá saindo bem? Tá tudo certinho. Consegue me escutar bem? Sim, tá ótimo. Sim, ótimo. Então, foi um trabalho para a gente marcar essa live, né, Pri? Eu estava só te enrolando. Mas é que essa moça aí tá cheia de lives, né? Então, Mas final do ano é aquela loucura, então deu tudo certo para a gente marcar agora início do ano, né? sim, sim, sim. Pri, deixa eu pedir para te começar te apresentando para as minhas alunas aqui, as seguidoras, as nossas seguidoras, né? Sim. Bom, vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Priscila, eu sou fisioterapeuta, tenho pós-graduação em fisioterapia pélvica, na verdade, né, uroginecológica, com ênfase na saúde da mulher. E também fiz vários cursos voltados para a gestante, né? Voltados ao exercício na gestação. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas moro aqui em Floripa há 5 anos. E aqui eu trabalho tanto com a fisiopélvica quanto com o Pilates, né? Então eu tenho os meus atendimentos, eles, né, são um pouquinho da fisio, um pouquinho do Pilates. No Instagram eu mostro muito os meus atendimentos do Pilates, né? Então eu foquei muito o Instagram para o Pilates. Mas eu acho que é isso, sou físio, né? E cada vez mais me aperfeiçoando, né? Buscando conhecimento para atender as gestantes e puérperas, que é o meu público-alvo, né? Então, estou bem feliz de estar aqui nessa live. Vejo que tem bastante fisioterapeuta, né, que acompanha a E, doutora Jéssica aí, e fico bem feliz de poder levar informação também para elas. ai, que bom, Pri. Então seja muito bem-vinda. E tu falou da pós-graduação, que tu veio lá de Porto Alegre, né? E foi onde a gente se conheceu. Eu estava fazendo um módulo de reposição da minha pós, até era um módulo de masculino, com o professor Mauro, e eu encontrei a Pri, a gente começou a conversar, eu disse que era de Floripa, e ela me disse que estava se mudando para cá naquele momento, né, Pri? Sim, sim. Eu comecei a minha pós morando ainda lá no Rio Grande do Sul. Minha cidade é Rio Grande, aí eu fiz a pós em Porto Alegre, que é mais próximo, né? Então eu comecei a Uhum. pós lá, ainda morando lá, e aí vim morar aqui em Floripa, então ainda estava na pós. E lá a gente conhece na pós meninas de vários lugares, né? E eu lembro que quando a Jéssica foi na pós e se apresentou, ela falou: Ah, sou de Floripa. Eu falei: Ai, que legal, alguém de Floripa também. Não tinha ninguém de Floripa junto na minha turma. Então, daí que eu já comecei a seguir, né? A gente já conversou um pouquinho. E daí a gente, né, começou a cada vez mais ter contato, né? E os nossos vidinhos foram se entrelaçando aí. Isso mesmo. E tu me disse também, agora pra gente, que tu traz bem o foco da físio no Pilates, a físio para a gestação. E Uhum. às vezes as pacientes elas têm uma dificuldade de encontrar quem tenha essa especificidade, né, nos atendimentos voltados para a gestante. Sim, Porque a gente encontra muitos pilates, mas nem sempre a física que vai atender ou o educador físico tem esse conhecimento. Porque não é um atendimento igual ao outro, né, Pri? E é sim. isso que eu queria te perguntar agora. Como que funciona esse acompanhamento com a gestante no Pilates? Quantas semanas ela pode começar? Existe uma avaliação para esse público? Quais os principais objetivos do Pilates em cada trimestre gestacional? Explica pra gente. Bom, vamos lá então. Eu comecei a cada vez mais levar os meus atendimentos, né, focar os meus atendimentos no Pilates, né, para gestação, vendo que tinha poucos profissionais que estavam com esse foco, né? Tem muitos profissionais, muitos físios, né, que atuam no Pilates, que atendem público geral, né, e atendem gestantes no meio, né, desse público. E eu senti essa necessidade de me especializar cada vez mais no Pilates por não ter profissionais, né, capacitados nessa área.
Então, eu foquei muito na gestação e no Pilates, então eu continuo atendendo a físio, mas eu foquei por conta disso, por realmente entregar um atendimento que as gestantes merecem, então que os outros profissionais também possam confiar para indicar, né? Então, eu sou fisiopélvica também, então não adianta a gente passar as orientações para a paciente lá no consultório, sendo que ela vai fazer o exercício físico com uma pessoa que não entende nada sobre fisiologia da gestação, sobre assoalho pélvico. Então, é como se bagunçasse um pouco o nosso trabalho, né? Então, eu Isso atendendo mesmo. lá de uma forma bem especializada no Pilates, eu consigo linkar esse atendimento, né, que eu faço na fisiopélvica ou outra físio, né? Então, esse também era o meu intuito, que outras físios pudessem confiar, né, num outro profissional para entregar as gestantes, né, para essa parte do exercício. Então, como que Sim. funciona um pouquinho os atendimentos, tá? Então, elas me procuram em várias fases da gestação, em várias idades gestacionais, né? E a minha primeira orientação para elas é que elas tenham feito já o primeiro ultrassom, né? E tenham já passado pela primeira consulta com o obstetra. Então, hoje em dia, elas estão procurando cada vez mais cedo, né? Tanto a físio quanto o exercício. Então, eu sempre falo para elas que é muito importante elas terem esse primeiro ultrassom para ver a questão da implantação, se está correta, né? Passado ali pelo obstetra, tendo essa liberação, né? Então a gente sabe que às vezes eles não sabem que tipo de atividade elas vão fazer e tudo, tem esse receio de liberar, né? Mas a maioria hoje em dia tá liberando já para atividade física, para fisiopélvica, né? Então eu sempre peço Ele já tem essa consciência, né? isso, eu sempre peço essa primeira questão, né? E sempre peço para que elas levem o cartão pré-natal para o nosso primeiro encontro, já para eu ver ali as informações, ver essas questões direitinho. Então, hoje em dia, chega gestante de várias idades gestacionais, né? E o nosso primeiro contato, hoje em dia, eu ainda trabalho com aula experimental, né? Até é legal Uhum. falar isso para as alunas, né? As meninas que também atendem Pilates. Não é uma coisa que eu quero levar mais para frente, eu quero, né, descartar isso, porque é um atendimento, é uma hora ali que a gente está Sim. atendendo, mas eu ainda sinto essa necessidade para mostrar o trabalho e até para que elas vejam se é isso que elas buscam, né? Eu E sempre até para te poder conhecer a gestante e saber se tu poderia ajudar ela naquele momento também, né? isso, mas é legal também, assim, para as meninas que estão trabalhando no Pilates, também ir pensando nisso, né, para valorizar o trabalho, né? O Pilates, ele infelizmente vem já com essa questão da aula experimental, ainda é muito difícil mudar isso, mas eu acho que cada vez a gente tem que ir devagarinho tentando mudar esse conceito, né? É um primeiro atendimento, é uma hora de trabalho, então eu sempre tento ajustar na minha agenda para que fique bom para a paciente, mas que também fique bom para mim, né, dentro da Sim. minha agenda. Sim. Então, esse primeiro encontro, eu ainda não faço a avaliação, né? Eu converso muito com a Uhum. paciente, entendo, né, o que ela está buscando. Já falo sobre a fisioterapia pélvica, que vai ser de extrema importância para o nosso trabalho, independente se ela faça comigo, né? Às vezes elas já vêm fazendo a fisio com outra fisioterapeuta, né? Então eu já Uhum. abordo essa questão nesse primeiro encontro, né? Que vai ser muito importante que ela faça, que seja um trabalho em conjunto, mas a gente vai falar disso mais para frente também, que isso vai rolar bastante Uhum. conversa. E nesse primeiro encontro, depois de saber bem detalhado como é que tá a gestação dela, eu já faço alguns exercícios com o intuito de ver ela fazendo os exercícios, né? Então, eu Uhum. avalio a respiração, a parte abdominal e um pouquinho o assoalho pélvico, claro que de forma muito superficial, porque, né, a Uhum. avaliação ela é só feita na fisiopélvica, né? Mas só me certifico de que ela sabe onde se localiza, se ela está fazendo uma força para dentro e não expulsando. Então, eu me certifico desses pontos primeiro, e aí eu passo alguns exercícios para ela para ver a destreza motora dela, para ver como que ela se comporta durante os exercícios, se é fácil ou não, para eu já depois entender que exercícios que eu vou passar para ela, né? É uma Então, forma
de uma avaliação dinâmica mesmo, né, Pri? Isso. E esse é um ponto que eu sempre trago para as minhas alunas, porque se tem muito a visão da estática, né? Eu vou posicionar minha paciente ali, eu vou avaliar ela. E não é dessa forma que funciona, principalmente quando a gente está falando de exercício. Né? Então, nesse momento, tu está falando pra gente, eu verifico como é que ela está ali se comportando em cada movimento. Isso é uma avaliação, né? Mesmo que tu não faça a avaliação naquele momento, mas é um momento ali de observar a paciente. Isso é muito importante. Isso, com certeza. Até para eu direcionar também um pouco mais a avaliação, né? Então, a gente tem que ter uma avaliação geral para todas as pacientes, mas vai ser bem legal se a gente direcionar, né, depois, nessa segunda avaliação. Então, eu já vou questionar algumas coisas que eu vi ali nesse primeiro encontro, né? Então, elas saem ali do Pilates, eu já pergunto 2 dias depois como que elas ficaram, né? E aí, no segundo encontro, então, quando elas vão de fato fazer o Pilates, eu faço essa avaliação, que é uma avaliação mais do movimento, uma avaliação mais mecânica. Nesse meio tempo, se ela já está fazendo a fisiopélvica, eu já converso com a fisiopélvica que ela está fazendo, ou se ela fez a avaliação comigo, eu já olho a avaliação dessa paciente para entender o assoalho pélvico dela, né? Ou abordo com ela durante o nosso segundo encontro, e aí faço uma avaliação de forma física e mecânica mesmo para entender, faço alguns testes, né? Mais simples, assim, não são testes, né, tão específicos, mas mais de coluna, de pelve, de mobilidade. Então, pontos chaves que vão ser importantes depois para o exercício. Então, mobilidade de tornozelo, de quadril, de coluna, como que é o padrão respiratório dessa paciente, né? E eu também, uma coisa muito importante dos meus atendimentos é que eu sempre verifico os sinais vitais dessa paciente na avaliação e depois em todo o meu Pilates. Então, sempre no início e no final da aula eu tenho esse cuidado de verificar os sinais vitais para ser um exercício bem seguro para elas. E esse é um ponto-chave do acompanhamento gestacional. Sendo fisioterapeuta, atendendo qualquer especialidade. No Pilates, na fisioterapia pélvica, a gente tem que estar monitorando essa paciente. Ela vai ficar muito mais tempo com a gente do que com a própria obstetra. Então, a gente que vai verificar, na maioria das vezes, alguma alteração um padrão ventilatório, um padrão de frequência cardíaca, uma pressão arterial. Então, esse é um ponto-chave também. A Vitória colocou aqui, se a gente vai abrir para perguntas, Vitória pode perguntar. É só colocar aqui nos comentários, tá? Que a gente vai respondendo ao longo da live. E aí, depois dessa avaliação, eu vou ver, né, cada trimestre gestacional que essa paciente tá. Então, como eu te falei, hoje em dia chega em várias idades gestacionais, né? Tanto bem no inicinho, quanto na metade, quanto mais pro final. E aí, então, Hoje tu já atende... Desculpa, Pri. Hoje tu já atende desde o primeiro trimestre? Sim, atendo desde o primeiro trimestre, com essas condições que eu te disse, né? Desse primeiro encontro com o obstetra, né? De entender se essa paciente já era ativa antes. E às vezes, se o obstetra ainda não liberou, eu falo para elas conversarem com o obstetra e falar que é um exercício especializado. Eu sempre digo para elas, às vezes eles têm um pouco de cautela para liberar, porque eles não sabem que exercício que ela vai fazer, né? Vai que seja uma paciente sedentária e ela vai começar um crossfit, né? E daqui a pouco não é o momento de começar. Então, eu sempre falo, fala que tu vai começar um exercício especializado, que eu vou entrar em contato com o teu obstetra, né? Então, isso também é um ponto muito importante de atendimento à gestante, é saber de todos os profissionais que estão atendendo essa gestante, né? Então, desde o obstetra, fisiopélvica, outro profissional do movimento, né, personal, outro, né, fisioterapeuta que está atendendo, né, hidro, enfim, nutricionista, fisiodermato, né? É muito legal a gente ter essa rede, né, de multidisciplinar e também para que a gente possa orientar essa paciente, né? Então, ela ainda não está fazendo um acompanhamento com fisiodermato
Então, precisa fazer uma drenagem, né? Ou precisa, a gente já sabe indicar, né? Ou até de obstetra também, Pri, tô fazendo acompanhamento com tal obstetra, mas não tá legal, tu tem para me indicar? Então, quando a gente atende gestante, a gente tem que saber sobre esses assuntos, até mesmo para poder abordar para com ela. indicar. Sim. Isso. Uma coisa que eu faço muito, Pri, se a paciente não teve ainda a primeira consulta dela com o obstetra, mas ela já vai ter na próxima semana, a gente até já faz a anamnese, eu já me encontro com ela no consultório, mas nessa consulta eu já passo uma cartinha para ela entregar para esse obstetra. Então eu já deixo ali o meu contato, já falo o que foi avaliado nessa anamnese e a gente já mantém um contato ali, ele já libera para ela continuar na físio, libera, às vezes eu já coloco na anamnese que já está fazendo uma atividade física e a gente já vai fazendo essa liberação desde o começo. Show. Porque antes se tinha muito de esperar passar o primeiro trimestre. E hoje a gente sabe o quão importante é o acompanhamento precoce dessa gestante, ativação precoce desse assoalho pélvico, a importância da atividade física em prevenir diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, né? E favorecer também o desenvolvimento desse bebê. Então, quanto antes ela começar, melhor vai ser para essa paciente, né? Sim. E em relação ao exercício também, no primeiro trimestre, como ainda a gente não tem uma barriga, né? Mesmo a gente tendo a fisiologia já gestacional, a gente ainda não tem aquela barriga grande, já não tem, né? Ainda não tem algumas questões que vão surgir mais para frente. Então é muito importante que nessa fase a gente consiga já orientar algumas questões que vão ser importantes dali para frente, né? Então, lá na frente. A ativação abdominal vai ser muito importante ela aprender bem certinho no primeiro trimestre, onde vai ser mais fácil, né? E aí depois O elástico não está esticado ainda. Isso. Então ela entender alguns exercícios chaves que ela vai ir trabalhando ao longo da gestação. Então esse primeiro trimestre, além de todos esses benefícios que tu falou, né, que é importante o exercício, também vai ser importante nessa destreza motora. Então, mais pra frente... consciência corporal. Isso, a consciência corporal. Mais pra frente, às vezes elas já chegam com bastante queixas, né? De dor, desconforto, alteração, né? Mecânica. E aí a gente já tem que agir mais em cima disso. A gente não pode, né, ir lapidando. A gente já vai ter que agir e pensar e focar em outras coisas. Então, quanto antes começar, melhor. Então, essa frase é ótima, né? O quanto antes, melhor. Isso. E quando a gente pensa assim, eu tenho medo de atender gestante no primeiro trimestre, e a gente tem medo quando a gente desconhece a fisiologia. Eu sempre gosto de dizer que a anatomia e fisiologia é a base para a gente ter essa segurança, né? Então, se tem medo, tem que ir atrás de conhecimento para poder ter a segurança em atender esse público nesse primeiro trimestre. Sim. Eu sei. Tem uma Opa, desculpa. Tem uma perguntinha da Vitória aqui, ó. Priscila, quando a paciente te procura para Pilates, você sempre indica ser acompanhada pela fisiopélvica em conjunto? E ela colocou também, você indica sua avaliação pélvica e demais trabalhos nesse sentido, ou você segue apenas com o que ela te procurou? Eu sempre falo da fisioterapia pélvica, tá? Então eu sempre falo, pergunto, né, se ela já está fazendo ou não, e falo da importância da fisioterapia pélvica, já explico, né, o porquê que vai ser de extrema importância. Então, no Pilates, a gente não trabalha o fortalecimento do assoalho pélvico. O fortalecimento ele é feito só com a fisioterapia pélvica, né, em consultório. A gente vai fazer ali no Pilates uma manutenção. Então, é uma musculatura assim como as outras e ela vai participar ali do movimento, ela vai sim ser trabalhada, mas eu sempre deixo muito claro que é muito importante que elas façam a fisioterapia pélvica. Claro que nem todas fazem, né? A gente não consegue também obrigá-las a fazer. A gente sempre fala, né? Mostra ali a importância, mas assim, muitas fazem, né? Algumas não fazem. Algumas não fazem pela questão financeira, né? A gente sabe que é muita coisa para as gestantes fazerem, né? Então, assim, eu sempre abordo a questão da fisioterapia pélvica, sempre mostro a importância,
nunca falo, né? E nem tem porquê, porque não existe isso, o Pilates substituir a fisioterapia pélvica, são trabalhos diferentes, né? Então, E um complementar ao outro, né? isso. E aí, o que que eu faço, às vezes, quando elas fazem as duas coisas comigo, tá? Então, eu faço, elas começam, por exemplo, no Pilates, e aí eu faço uma avaliação da fisioterapia pélvica. Como elas estão sendo acompanhadas por mim no Pilates, às vezes a gente espaça um pouquinho mais as consultas da fisioterapia pélvica. Claro que sempre de acordo com a individualidade da paciente. Se ela tem muitas disfunções de assoalho pélvico, eu preciso intensificar a fisioterapia pélvica. Mas se uma paciente está tudo ok, mas no início da gestação, não tem nenhuma disfunção, né, muito exacerbada, a gente continua no Pilates fazendo um trabalho e de tanto em tanto tempo, junto com a paciente, a gente, né, vai traçar os nossos objetivos, a gente volta para a fisiopélvica, né? E da metade para o final da gestação, a gente dá uma intensificada na fisiopélvica, né? Sabendo que tem todas as demandas ali dos sistemas da gestante. E também quando elas querem, né, a questão do parto normal, via vaginal e tudo mais. E às vezes eu sempre falo, ó, de repente a gente diminui o Pilates, aumenta a fisiopélvica. E isso pode acontecer independente de a gente atender as duas coisas. Por exemplo, né, eu atendo só, vamos supor que eu atendesse só o Pilates. Eu posso trocar isso com a físio que está atendendo ela, né? Falar, ó, ela tá fazendo Pilates comigo, mas ela não tá fazendo as duas coisas. O que a gente pode fazer? Eu acho que essa troca, ela precisa acontecer mais, né? Ou ela não tá conseguindo fazer as duas coisas. O que a gente pode fazer para que ela não pare, né? Porque eu já tive caso de paciente que parou o Pilates dizendo que ela já estava fazendo Pilates na fisiopélvica. Olha só, meu Deus. Então, já que eu tô fazendo o Pilates na fisiopélvica, eu falei, meu Deus, vamos ajeitar isso aí. E vice-versa. Muitas pacientes que acham que é fisiopélvica no Pilates. E aí eu tento sempre trabalhar muito. Eu tive essa semana ainda uma paciente que eu atendi na fisiopélvica, que ela achou que era Pilates quando ela marcou numa clínica que eu atendo, que ela falou com a secretária, né? E ela disse, eu achei que era fisioterapia pélvica dentro do Pilates. Falei, opa, vamos ajeitar isso aí. São coisas... Que bagunça! São coisas diferentes. Mas como eu sou fisiopélvica, eu levo muito o meu olhar lá para o Pilates. Mas assim, né? Precisa que ela entenda. Mas só para concluir a pergunta dela, eu sempre oriento a fisiopélvica, independente, né, do trabalho que ela vai fazer comigo. E... não é outra pergunta ali que eu vi. Mas outra perguntinha. Pri, tem uma questão muito importante. Como a gente falou, tem alguns pilates que acham que trabalham como fisiopélvica. E eu trouxe um artigo, uma revisão sistemática de 2018, que eles investigaram se só o comando verbal durante o pilates seria já ideal, né, para ativar a musculatura. Essa revisão mostrou que não é só isso que conta. A gente precisa de uma avaliação específica. A avaliação vai ser feita pela fisioterapia pélvica. E eles colocaram ainda um ponto muito importante no artigo, que se eu estimulo a contração e eu não sei se a paciente consegue contrair corretamente, porque às vezes não é só ela não contrair, é também ela fazer um movimento contrário. Os dois pontos são ruins, tanto ela não contrair, quanto fazer um movimento contrário. Porque imagina que no Pilates eu estou fazendo aumento de pressão intra-abdominal com um músculo que está ou relaxado, ou um músculo que está empurrando para baixo. Então, eu vou prejudicar ainda mais esse assoalho pélvico, órgãos pélvicos, ligamentos pélvicos, em virtude desse exercício. E aqui está, assim, a afirmação completa de como o nosso trabalho se complementa. Porque a paciente vai lá na físio, fez a avaliação, a físio passou para a físio do Pilates, que já existe uma ativação ali, que está tudo ok, que ela pode solicitar lá no Pilates,
e daí sim esse trabalho vai se complementando. Essa revisão, para mim, foi fantástica. Sim. Como que eu trabalho ali essa questão de orientar o controle do assoalho pélvico no Pilates, né? Então, quando elas vêm com essa avaliação, elas fazem a avaliação, né? E eu sei de como que tá o controle do assoalho pélvico, eu mando bala no comando da ativação. Então, ativa, pensa no assoalho pélvico, contrai, relaxa, né? Eu solicito bastante porque ela já sabe onde fica, sentiu essa musculatura, tá trabalhando, tá fazendo o acompanhamento na físio, então eu sei que ela tá trabalhando esse assoalho pélvico e eu posso ali cada vez solicitar mais. Quando eu tenho uma paciente... Porque a gente precisa solicitar a contração no momento que ela aumenta a pressão intra-abdominal, então isso já deveria ser feito, só que a paciente tem que ter essa consciência, né? Com certeza, então sempre que ela executa, né, uma ativação abdominal, ela tem que executar essa ativação de assoalho pélvico, né? E quando eu tenho uma paciente que não está fazendo a fisioterapia pélvica, eu vou, sim, solicitar, né, essa contração. Eu faço um testezinho só para me certificar de que ela tá levando esses músculos para dentro e não expulsando, mas, né, reforçando aqui, é uma avaliação bem sutil, bem superficial. Então, eu coloco os meus dedos ali nos isquios da paciente deitada, pernas dobradas, e aí eu vou um pouquinho, ela, né, de calça, de bermudinha, vou um pouquinho mais para dentro e solicito a contração. E aí eu sinto no meu dedo se esse músculo vai para dentro ou se ele expulsa. Logo, eu já vejo se ele expulsa, eu já vejo que está totalmente errado essa contração. Então, eu consigo de leve sentir se ela só não está fazendo a expulsão, que é o que vai ser mais perigoso ali para o assoalho pélvico, né? Mas se eu tenho uma paciente que não faz o acompanhamento com a fisioterapia pélvica, eu vou dar exercícios que não tenham tanta complexidade, que não vão solicitar tanto a região abdominal, e vou pedir para que ela tenha a consciência, lembre do assoalho pélvico, lembre, mas eu não vou ficar instigando a aumentar a contração. Porque eu posso estar pedindo, e que nem tu falou no artigo, né? Ela pode estar fazendo totalmente ao contrário. Então, principalmente durante o movimento, que é o mais difícil para os pacientes. A gente sabe o quão difícil vai ser adquirir uma pré-contração, né? Então, esse vai ser um movimento que ela vai conseguir fazer mais para frente no acompanhamento com a físio. Principalmente se ela vem com um grau de força, um grau de funcionalidade aí reduzido. Então, a gente também, lá no Pilates, em conjunto com a físio, a gente vai ter que também ter esse trabalho gradual, né? De instigar, de estimular contrações diferentes aí no Pilates também. Isso. E também, assim, cuidar em relação aos exercícios, né? Porque eu já atendi junto com outros profissionais, né? O Pilates. E eu escutava, por exemplo, uma pessoa fazendo, né, o comando de um colega, por exemplo, uma pessoa fazendo um abdominal, né, em isometria, por exemplo. Contrai o assoalho pélvico, segura, segura, e a pessoa tá ali. E aí eu penso, gente, essa pessoa não tá segurando o assoalho pélvico. Nunca que ela vai estar, vai ser muito difícil. Então ele tá ali e daqui a pouco dela tá escutando isso, ela tá tentando contrair e às vezes não tá conseguindo. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses comandos, ou toda vez que ela faz, contrai, contrai, não solta o períneo. Então é muito delicado, a gente tem que ir bem devagar, bem sutil com esses nossos comandos. Brito, já teve alguma paciente que achou que não fosse necessário fazer fisioterapia pélvica porque já estava fazendo pilates? Eu tive uma paciente que foi o inverso. Ela parou o pilates, mas para fazer a físio. Para fazer a físio. A maioria, assim, que não fez a físio, né, e tal, foi por questão financeira, né? Então, Pri, não vou conseguir fazer a fisiopélvica agora, não tô fazendo, mas pela questão financeira. Porque, assim, eu acredito mesmo que não existe uma mulher que passe por uma avaliação da fisiopélvica e não veja a necessidade e que não queira continuar, né? Ou vai ser por uma questão financeira, ou, né, enfim,
vai ser porque fez em algum Pilates que não deu ênfase nisso, né? Mas todas assim que eu falo, elas entendem a real necessidade de fazer a fisiopélvica. É só realmente organizar isso, né? De frequência, a questão financeira e tudo mais. Mas elas super entendem essa necessidade. Ótimo. Eu sempre falo para os pacientes que uma ação não anula a outra. Então, ela está fazendo a físio tem um objetivo e ela vai fazer o Pilates que tem outro objetivo. Ah, não deu para fazer o Pilates, não deu para fazer a físio, a gente vai ter que suprir essa necessidade de alguma forma. Ah, fez uma avaliação com a físio, está fazendo uma vez por mês. Show, já é alguma coisa, né? Ah, estava fazendo 3 vezes o Pilates por semana, teve que reduzir para uma vez. Está fazendo a físio em conjunto, a gente também consegue ir trabalhando. Então, conseguir também esse acompanhamento conforme as necessidades e também a disponibilidade da paciente, né? Sim, com certeza. Pri, tem uma pergunta aqui sobre o terceiro trimestre. Ó, você trabalha preparação para o parto dentro do Pilates ou você cobra parte para isso? Eu faço dentro do Pilates, tá? Sempre nessa mesma conversa que a gente está tendo. Eu vou sempre mostrar que vão ter trabalhos que vão ser da fisiopélvica, né? Então, a massagem perineal, o trabalho ou com o epinô, né? Com o balão, algumas questões mais relacionadas à musculatura. E o que a gente vai trabalhar no Pilates é o que a gente vai tá vindo trabalhando desde sempre, né? Verdade, alongamento. Que ela tenha um bom padrão respiratório, que ela tenha resistência, né? Então a gente sabe que o parto é um trabalho de parto, né? É um tempo aí de trabalho de parto. Então ela tem que ter resistência muscular, resistência física, que o Pilates vai trabalhar isso, né? Então, como eu tô sempre verificando os sinais vitais, a gente consegue trabalhar um pouquinho essa frequência cardíaca dessa paciente para ela, né, ter essa consciência. Então, essa resistência muscular, a questão da mobilidade, que vai ser de extrema importância, né? Por exemplo, é lindo um parto de cócoras, mas essa paciente, ela consegue ficar em cócoras, né? Sim. Então, até para físio, né? Vocês, né, outras físios, vocês atendendo lá na físio, vocês precisam trabalhar várias coisas, né? Ali mais para preparação para o parto, né? Imagina, numa sessão, massagem perineal, ali o treinamento expulsivo. E ainda mais focar muito nessas questões, seria muito mais interessante se essa paciente chegasse na físio com uma boa mobilidade pélvica, né? E aí vocês pudessem explorar mais essa questão muscular. Então, esse é o foco do trabalho de preparação do parto no Pilates, respiração, essa resistência, a mobilidade, né? Então, por exemplo, eu já tive paciente que fazia bem certinho a fisiopélvica também, e aí me disse, Pri, eu trabalhei na fisiopélvica algumas posturas de parto. E eu falei, então me mostra quais que tu trabalhou. Então, eu trabalhava sempre alguns exercícios em cima dessas posturas que ela me mostrou. Então, por exemplo, postura de lado. Então, eu trabalhava várias mobilidades do quadril com ela de lado, para que quando ela entrasse nessa postura, se ela escolhesse essa postura no parto, ela tivesse, né, uma boa movimentação ali. Então, a gente foi trabalhando em cima disso. Então, essa é a ideia do Pilates na preparação do parto. É deixar esse corpo bem consciente, né, com uma boa resistência, uma boa mobilidade e alongamento, para que no parto, né, as coisas fluam melhor, né? Bem, né? Ótimo. Outra perguntinha, Pri. Nesse caso, sem avaliação prévia na físio, melhor não indicar a contração de assoalho pélvico durante os exercícios do Pilates. Como a Pri falou, né? Dá para fazer uma avaliação bem subjetiva, né? Mas uma avaliação ali que não dá para saber se a paciente tem um bom grau de força. Essa avaliação vai dar para saber se ela tem consciência perineal.
né? Isso. E aí, o comando que eu sempre falo para essas pacientes que, né, não têm avaliação, enfim, é para que ela sempre pense no assoalho pélvico durante o movimento, expira, sente o teu assoalho pélvico, mas eu não fico muito insistindo, contrai a musculatura, contrai mais forte, enfim, que daqui a pouco dá para eu explorar com uma outra que está fazendo a fisioterapia pélvica, né? Então, uma que Sim. está fazendo, por exemplo, eu sei que o relaxamento dela tá com um pouco de falha, eu deixo ela mais tempo no relaxamento. Mas então essas Ótimo. que não estão fazendo a físio, tem que ser muito sutil esse comando, né? Para que elas... eu sempre falo, o assoalho pélvico é uma musculatura como as outras. Então, se a gente está mantendo uma boa postura, corrigindo, focando ali, pensando no bíceps, quando a gente vai fazer ali a força, tem que pensar no assoalho pélvico junto. Então, ele vai entrar junto nessa destreza motora. Se essa paciente está com uma boa postura, está com uma respiração adequada, o assoalho pélvico ele vai estar ali um pouquinho junto, trabalhando, né? Não tem como ele não estar, ele vai estar ali. Então, só essas questões já vão estar trabalhando o assoalho pélvico. E uma coisa que vai ficar dessa live aqui, né? Uma palavrinha-chave: conversa entre profissionais. Porque se não for eu que atendo as duas coisas, eu preciso conversar com os profissionais. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que está fazendo a físio comigo e ela faz o Pilates com a Pri. Eu preciso passar as informações para que a Pri, lá no Pilates, também saiba quais comandos, né, quais exercícios serão benéficos para ela e como ativar aquela musculatura lá no Pilates também. Sim. Então, pessoal, não esqueçam de passar o caso também para os colegas. Isso. E pensem que vai ser muito mais rico o teu atendimento, né? Elas gostam de saber que estão sendo bem orientadas. Então, é muito legal que um físio ali dentro do Pilates tenha um físio pélvico, né? Para estar em conjunto e vice-versa. Essa físio pélvica tenha também... E que os dois falem a mesma língua, né, Pri? Porque a gente vê muito um profissional indicando algo, o outro indica completamente diferente e as informações se chocam, né? Então, a gente falar a mesma língua também é muito legal. Com certeza. A Cariane perguntou se a live ficará salva. Ficará sim até amanhã à noite aqui no meu Instagram e depois lá no YouTube, Cariane. Deixa eu ver se não tem mais perguntinhas. Aqui a gente também respondeu. Ensina possíveis posturas para o parto no Pilates também. Quando a paciente quer fazer cesariana, você indica mais o Pilates? Olha que pergunta legal. Bom, então a gente sabe que independente da via de parto, né, vai ser de extrema importância a fisiopélvica, né? Então a gente precisa desvincular essa questão de que ela é só importante para quem quer parto normal. Então a gente tem muitas questões antes, né, Jéssica, do evento parto, né? Então ela é que a gente pensa no trauma sempre relacionado ao parto, né? Só que hoje a gente sabe que os maiores fatores de risco para as funções do assoalho pélvico, elas advêm já na gestação. Então, sobrecarga, aumento da pressão intraabdominal, alterações tanto biomecânicas, alterações hormonais, tudo isso vai gerar sobrecarga e alterações ali na região de assoalho pélvico. Sim. Então, a físio e o pilates são para a gestante, a puérpera e a mulher no geral, né? Com certeza. Então, sim, eu sempre, né, continuo reforçando a fisioterapia pélvica. Talvez vá mudar um pouco no final, né, o direcionamento aí. Então, na físio, daqui a pouco não vai se trabalhar tanto essas questões, né, voltadas para o parto via vaginal. Mas vai ter sim um acompanhamento da físio, do pilates, né? Então, aí vai de novo essa conversa entre físio, né, pélvica e físio do pilates. Daqui a pouco, então, se ela realmente não quer um parto via vaginal, de jeito, maneira, ela quer ir para uma cesárea, a gente pode daqui a pouco... Ou tem indicação para tal, né? Isso, com certeza. Então, daqui a pouco, não, vamos aumentar o exercício físico, né, que vai ser importante nesse final. A gente vê a questão da fisiopélvica
em espaçar essas consultas. Então, eu acho que essa conversa sempre vai ser legal para ajudar a paciente, né? Para que ela consiga até o final fazer as duas coisas e vendo qual que é o objetivo dela. O meu trabalho sempre vai mostrando os objetivos que têm que ser alcançados durante a gestação, né? Dentro do Pilates, mas também dando abertura para os objetivos que ela, né, as demandas dela, né, o que ela pensa em relação a isso. Ótimo. Pri, as minhas alunas lá na comunidade do Telegram, algumas fazem o Pilates e a fisiopélvica, assim como você. Só que elas têm muita dificuldade em levar a paciente do Pilates para a fisioterapia pélvica. E elas pediram para explicar como que você faz isso de uma forma tranquila, como que tu aborda isso ou na tua sessão do Pilates, ou na própria fisiopélvica, como que tu vai fazendo essa intermediação? Sim. Então, eu sempre tento mostrar essa questão que a fisiopélvica, ela vai ser um trabalho mais focado, claro que no corpo todo, mas mais focado no assoalho pélvico, né? Então, em demandas do assoalho pélvico, então em liberação do assoalho pélvico, em trabalho de fortalecimento, eu deixo isso bem claro e quando a gente fala para o paciente, a gente não pode falar de uma forma menosprezando o outro trabalho. Então, quando eu falo que na fisioterapia pélvica é onde a gente fortalece ou o assoalho pélvico trabalha, não só o fortalecimento, mas a funcionalidade, não quer dizer que no Pilates, então, poxa, no Pilates eu não trabalho isso. Não, vai trabalhar, mas é de uma forma diferente. E aí eu falo para elas que o foco na fisiopélvica vai ser ali o assoalho pélvico, vai ser esse trabalho feito no consultório, né, mais específico, individualizado. E no Pilates nós vamos fazer essa manutenção e dando uma ênfase, né, nessa questão corporal de resistência e de trabalho de outras partes do corpo, né? E aí eu sempre falo nesses primeiros encontros sobre a avaliação, então que vai ser mais direcionado para vários aspectos. Tento levá-las, né, a princípio para uma avaliação, então como eu falei, é quase que impossível que depois que elas façam a avaliação, elas não fiquem na pélvica, né? Então, eu levo elas para essa avaliação, tento abordar aqui lá. Hoje mesmo, um caso bem interessante. Uma paciente que está no Pilates comigo, ela começou faz pouquinho, ela não está fazendo ainda a fisioterapia pélvica. Então, desde o início eu falei para ela sobre a fisiopélvica, ela estava vendo, ainda avaliando questão financeira. E aí hoje ela me trouxe algumas questões, ela até comentou com a obstetra, da questão intestinal. Então, ela tá tendo alguns problemas de constipação e tudo mais. E aí eu falei, a gente vai trabalhar aqui no Pilates, né? Para essa pelve tá bem solta, a tua respiração, então ter uma respiração bem diafragmática. Mas vai ser, falei para ela, muito importante a gente começar a fisiopélvica. Por quê? Às vezes, se tu tá tendo alguma questão intestinal, esse assoalho pélvico, ele pode estar com um tônus mais aumentado. Então, ela é uma paciente que tá fazendo força para evacuar. Então, eu falei para ela da importância da gente avaliar essa musculatura. Aí, ela já me trouxe que, quando ela sente bastante dificuldade, isso começou faz pouco tempo, quando ela sente bastante dificuldade para evacuar, ela sente uma tensão na parte interna da coxa. Então, eu falei, então, percebe como o teu assoalho pélvico ele se modifica por conta disso, né? Então, a gente precisa fazer liberações viscerais, a gente precisa fazer uma terapia manual ali para ver como que tá essas musculaturas, orientar, e talvez isso vai ser muito melhor que ela faça no Pilates, na físio, essas orientações e tudo mais. E é onde a gente vai avaliar essa musculatura. Eu vou tocar na musculatura, eu vou entender como que tá a musculatura. E ela já ficou mais animada. Então, a gente tem que ter cuidado para falar de uma questão e não menosprezar, diminuir a outra. Mostrando a importância das duas, né? Isso, com certeza. Mostrando a importância das duas.
A Vitória é minha aluna da jornada e elas estavam falando hoje sobre como captar pacientes, né? Que elas estavam falando que tem pouquinhos pacientes, estão começando agora. Me fala um pouquinho, Pri, sobre como tu faz esse processo de captação de paciente. É um Instagram, é a carta para o médico, é falar com os profissionais. Conta um pouquinho pra gente. Sim, então, a captação, ela vai dessa rede que a gente faz com outros profissionais. Eu vejo que isso é muito importante, né? Para que eles vejam o nosso trabalho. Então, conversar com o obstetra, conversar com os outros profissionais, como eu falei, né? Então, mostrar o teu trabalho e, com certeza, a rede social aí tá, né? Traz muitos benefícios. É o nosso cartão de visita, né? Em relação a isso. Eu mando, às vezes, carta para obstetra, né? Ali falando do Pilates e tudo mais. Elas falam muito também, então, quando elas vão na consulta, elas abordam. Então, o que eu falo para, de uma forma sutil, pedir para que elas falem pro obstetra, né? Ó, já falou pro teu obstetra que tu tá fazendo Pilates? Já falei, né? Então, ó, fala para ele. Com quem? Tá fazendo com quem? Já passa o meu contato. Isso. Já dá para aproveitar. Então, a paciente, ela já também leva essas questões, né? E com certeza ali, aqui o Instagram, né? Ele vai também mostrar muito o teu trabalho. Então, a gente precisa, né? Tá sempre mostrando, claro que também respeitando muito, né? A paciente, mas falando sobre, né? Como que é o teu trabalho. E tem uma questão muito interessante que não faz muito tempo que eu atendo só gestante. Então, agora eu atendo só gestantes e puérperas. Ai, que legal! No Pilates, eu não tenho mais agenda para público geral, que eu falo, né? E qual foi a virada de chave para que eu entendesse, né? Bom, agora eu vou atender só gestante. Foi quando eu vi que realmente o meu trabalho, o meu Pilates era diferente do Pilates de um colega que atendia público geral, não atendia especialmente gestante, né? Então, quando eu consegui responder a pergunta, por que o meu Pilates é diferente? Então, quando eu consegui responder, bom, o meu Pilates é diferente por isso, eu falei, pronto, realmente agora o meu trabalho vai ser reconhecido, né? Então, porque eu verifico os sinais vitais, né? Porque eu sei o que está acontecendo com aquela gestante, eu sei antecipar algumas questões, então eu sei que vão ter algumas modificações no corpo dela que podem trazer dores e desconfortos. Então, se eu fizer algumas estratégias para já cuidar isso, eu vou ter um bem-estar, trazer um bem-estar para minha paciente muito maior, né? Então, quando... outra coisa muito importante é saber conversar sobre vários assuntos com a gestante, né? Um colega meu que atende público geral, ele foi atender uma gestante, que já fazia com ele, enfim, ele disse assim, Pri, eu não sei conversar com ela. Às vezes eu vejo que tu tá conversando sobre ultrassom, sobre... Então, isso vai ser importante. Às vezes parece simples, mas... a gente entender, né? Isso. Falar de enxoval, tudo isso faz parte do nosso atendimento. Com certeza. A Aline perguntou se a gente pode disponibilizar uma carta dessas. Minhas alunas lá na comunidade vão receber uma cartinha. Já tem lá, mas amanhã eu disponibilizo outra cartinha dessa também de apresentação que a gente pode fazer para os profissionais. Legal. E ela também colocou, ó, você atende quantas gestantes por horário no Pilates? Hoje eu atendo de forma individual ou em dupla, tá? As individuais é quando elas têm algumas questões já, né, diante da gestação. Então, eu tenho algumas gestantes. Eu tenho uma gestante que tem já uma questão no quadril diante da gestação. Então, uma lesão bem significativa no quadril. Então, ela me procurou pelo Instagram, né? E ela já, quando eu passei valores e tudo mais, ela já quis fazer de forma individual
para ter um acompanhamento mais focado. Mas a dupla também funciona super bem. No meu trabalho, eu acho que mais que 2 gestantes já não é tão legal, né? Para o meu trabalho, para o meu tipo de atendimento. Mas a dupla, às vezes, ela é bem legal pela troca que elas têm. Então, Sim, até uma incentiva a outra, bem interessante. Então, às vezes, elas fazem um grupinho. Eu tenho gestantes que se falam agora, né? Puérperas que se falam, que faziam aula juntas. Então, elas têm muita troca. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante que aí, né, não se concretizou, porque não tem como, mas uma queria doar leite para outra. Ah, meu Deus! Então, a gente não pode, mas o assunto era esse. Então, para ver que elas criaram um vínculo na gestação e no pós-parto elas voltaram a fazer juntas, né? Então, é muito legal essa troca, né, que elas têm durante ali o Pilates. Então, tanto de forma individual, quando eu vejo que elas precisam de um foco maior, de uma atenção, mas a dupla funciona super bem. E também, se alguém quiser montar grupo de gestante, né, mais que 2 gestantes, eu só oriento para que estude bem como que vai fazer isso. Acho que dá certo, né? Acho que tem possibilidade, mas precisa entender muito bem como que vai fazer isso, porque cada uma traz uma demanda e para a gente poder ter um atendimento bem legal, a gente tem que, né, conseguir tentar se dividir. trazer gestantes mais parecidas, né? Idades gestacionais mais similares até para fazer os grupos, né? Acredito que seja melhor nesses casos, né? Sim. As meninas perguntaram sobre valor, Pri, mas a gente não vai divulgar valor aqui, tá? Se elas quiserem depois ir lá no teu Instagram, conversar contigo, lá no teu direct, mais tranquilo. Ótimo, fiquem tá? Pra ficar mais à vontade. Fiquem bem à vontade. Depois vocês falem lá comigo, a gente troca ideia e tudo mais. Isso. A Vanessa colocou, sou instrutora de Pilates e gostaria de iniciar na área da fisioterapia pélvica. Que legal! São trabalhos bem interessantes para trabalhar em conjunto também, né? Com certeza. Deixa eu contar uma coisa que muitas de vocês não sabem. Eu fiz o curso de Pilates geral e fiz o curso de Pilates para gestantes. Lá, eu ainda estava na faculdade. Quando eu me formei, eu comecei a atender Pilates, mas eu comecei a atender 3 pacientes por horário. Não eram só gestantes. E eu sempre falo que eu ficava igual uma barata pronta, porque eu estava acostumada lá na faculdade com atendimento individual. E chegou ali, meu Deus, e agora? Sim. Eu não consegui me manter lá no Pilates porque eu não me vi atendendo 3 pacientes por horário. Mas eu tive essa visão, desculpa. E os exercícios do Pilates, a gente cria uma bagagem muito legal, até depois para incorporar também alguns exercícios na fisioterapia pélvica. Como a gente falou, se complementam, né? Então, ter essa consciência corporal, trazer essa vivência, essa biomecânica, né? Essa mobilidade para gestante também é bem interessante para a gente ter de conhecimento. Com certeza. Agora eu brinco que quando eu atendo Pilates, quando não é gestante, eu fico perdida. Porque o meu foco está muito na gestação, nos exercícios que eu vou passar para essa paciente, na dinâmica de aula. E às vezes quando eu atendo um paciente mais antigo, que era meu, né, ou paciente de algum outro colega, eu fico perdida. Porque eu realmente, né, direcionei os meus atendimentos para gestante. E para quem atende Pilates e quer focar em gestantes, a gente precisa realmente, né, jogar a nossa energia para isso, estudar, buscar conhecimento em cima, porque, né, tu, Jéssica, que já fez curso de Pilates tradicional e Pilates na gestação, muda bastante coisa. A gente precisa entender muitas coisas diferentes. E assim, é estranho falar isso, mas o Pilates, ele pode trazer muitos malefícios para a gestação. É um exercício... Como outras atividades físicas, Isso. Né? O Pilates, ele tá muito na moda agora para gestante, né? Claro que um bom profissional, né, um profissional especializado
vai fazer com que esse Pilates seja maravilhoso e ideal para gestante. Mas a gente sabe que tem muitos físios, né, muitos profissionais que não que querem fazer mal para sua paciente, mas às vezes não tem noção, né, de o quanto o exercício pode prejudicar. Então, o Pilates, ele trabalha muito essa região do tronco, do core, né? Então, o Joseph Pilates lá traz muito essa estabilização. Mas como que a gente vai estabilizar um corpo que está super instável, né? Esse corpo que está, né, ali a região abdominal se distendendo e tudo mais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os exercícios passados, porque eles vão aumentar a pressão intraabdominal, eles vão ali sobrecarregar essa linha alba, então a gente precisa ter muito cuidado com os exercícios. Ele pode trazer muitos benefícios, como também muitos malefícios. É o que a gente sempre fala, que não é só adaptar o exercício, né? É pensar no exercício, é raciocinar em cima dele, que aquele exercício, aquela postura vai ser benéfica para a nossa paciente, né? Com certeza. E pensando aqui no acompanhamento dessa gestante lá no Pilates, na fisiopélvica, essa paciente, ela volta do puerpério. Contigo, ela volta com quanto tempo, Cris? Eu sempre falo também que essa consulta com o retorno com o obstetra vai ser muito importante. De novo, a reavaliação da fisioterapia pélvica vai ser muito importante. Então, acontece a mesma coisa na gestação. Eu sempre oriento, eu sempre falo da importância. Nem todas vão, né? Mas eu sempre bato muito nessa tecla. E aí eu sempre vou avaliando cada caso. Mas a gente sabe que a partir de 30 dias pós-parto, alguns médicos já liberam, às vezes um pouquinho mais, 40 dias, né? Dependendo aí de se foi parto vaginal ou cesárea. Mas a maioria volta perto dos 2 meses, 1 mês e meio de pós-parto, mais pela demanda do bebê. Então, mais por elas estarem organizando essa rotina e tudo mais, né? Então, eu sinto que elas vão ali mais para perto dos 2 meses por conta de organizar essa rotina, de ter ou não rede de apoio. O lugar que eu atendo Pilates, elas podem levar o bebê junto, então isso é bem importante também, né? Elas terem essa possibilidade. Então, isso agrega bastante ao atendimento, né? Elas terem essa possibilidade de levar. E o que eu falo para elas, às vezes até no finalzinho da gestação? Esse período que elas vão ficar sem o exercício, é melhor que elas não façam nada, né? Do que começar a fazer alguma coisa sem orientação. Sim. Às vezes um vídeo na internet, às vezes voltar. Eu já tive uma paciente que voltou para o CrossFit com 20 dias de pós-parto. E hoje tem uma vertente muito legal aqui em Floripa, que é o médico, ele diz que é a fisioterapeuta que vai liberar para atividade física. Sim. Isso é incrível. Eu me enche de orgulho quando a paciente chega, olha, a médica me disse que eu só estou liberada para atividade física e atividade sexual quando você me liberar. Né? Então, esse novo conhecimento que a gente tem aí dos obstetras, isso é incrível, né? Porque faz com que a gente tenha a importância do nosso trabalho ali à mostra e a paciente entenda também a importância dessa reavaliação, de esperar a fisiologia corporal, de esperar também as orientações, né? Então, isso, para mim, é incrível. Sim. E, de novo, o que eu falei no início, que é elas falarem também para o obstetra qual que é a atividade que elas estão fazendo, né? Se elas fazem com a fisio lá que acompanhou o Pilates durante a gestação e ela vai voltar no pós-parto, ela falar tanto para a pessoa que está acompanhando na fisiopélvica quanto para o obstetra que vai ser um exercício especializado, que vai ser um exercício voltado, né, para essas questões agora no pós-parto. Então, eu não vou fazer exercício com ela que aumente a pressão intraabdominal, exercícios com as pernas para cima, exercícios,
né, que eu vejo ali que ela não tá conseguindo estabilizar o corpo, então agora nessa fase a gente quer estabilizar muito o corpo, então a gente precisa estar sempre devagarinho fazendo um trabalho de formiguinha aí para de novo ela recuperar essa funcionalidade. E elas voltam com muitas questões a serem trabalhadas. Então, às vezes eu tenho que até frear um pouquinho, né, essa vontade delas do exercício, porque é muitas pequenas coisas que a gente precisa trabalhar para ter um ganho lá no futuro. Isso mesmo. Então, meninas, alguma dúvida a mais? A gente tomou bastante tempo da Pri. Fiquem à vontade. Bastante dúvidas. Hoje elas estavam bem ativas lá na comunidade falando de captação, de dúvidas. Isso é bem legal de a gente discutir, porque a gente está na prática agora. Elas estão começando, então tem todas aquelas dúvidas que a gente já passou, né, Pri? Com certeza, com certeza. É assim, mas uma dica aí para quem está, né, começando, tanto na fisiopélvica quanto no Pilates, é direcionar muito, né, o que quer fazer. Então, gestante é um público muito legal para trabalhar. Então, um público que está querendo cada vez mais fazer exercício especializado, que quer direcionar, que quer ter essa rede. Quer investir em saúde, né? Isso, com certeza. Então, é um paciente que tu vai conseguir ter durante a gestação, no pós-parto, elas voltam, né? Muitas voltam no pós-parto, então ficam, né, contigo aí por um bom tempo. Então, é um público, assim, muito legal, um público que só tem a crescer, tem muitas gestantes por aí querendo, né, trabalhar o seu corpo de forma específica. Muitas me procuram, né, falando essa questão. Ah, Pri, eu queria fazer um trabalho mais específico na gestação. Tem algumas gestantes que estavam fazendo Pilates com outro profissional e querem mudar porque não sentem que não está sendo um trabalho legal e quando fazem comigo, pô, isso eu não trabalhava. Ou, né, será que eu fiz tal e tal coisa que pode ter exacerbado a minha diástase? Então a gente às vezes tem que ter cuidado, porque pode sim exercício prejudicar, né? Mas assim, é um público muito legal. Então invistam em conhecimento, em direcionar cada vez mais e focar aí, porque tem muita informação e muitas ferramentas, né, dentro do Pilates e da Físio para divulgar aí o trabalho e captar paciente. Isso mesmo. Pri, deixa eu te agradecer por essa live incrível que a gente fez em conjunto, por trazer tanta informação tão valiosa para a gente hoje, essa visão que tu tem das duas, né, dos dois trabalhos da Físio. Isso é muito legal, é um trabalho que vai sempre se complementar e muitas meninas aqui fazem esse trabalho. A gente vê muito que às vezes começam no Pilates, depois vão para a fisiopélvica, elas vão percorrendo esse caminho. Então, ter essa tua visão também das duas, isso é muito legal. Isso preenche muito também o nosso repertório de prática, né? Sim, com certeza. A gente ainda tem uma visão do Pilates ainda, de que é um trabalho, às vezes, né, que o profissional não ganha tanto, né? A gente precisa, como fisioterapeuta, mudar essa questão, né? E se a gente tem ferramentas para melhorar isso, a gente vai poder cobrar um valor a mais, né? Vai poder diferenciar essas questões. Então, a gente falou hoje sobre muitas coisas. Então, da gente falar com o médico, de ter essa carta, né, aberta com o médico, outros fisioterapeutas, isso vai enriquecendo o trabalho, né? Então, a gente vai mudando essa visão de que o Pilates é um trabalhinho ali no Pilates, Então, vai realmente mostrando, não, eu atendo no Pilates, mas eu faço um trabalho com excelência, eu faço um trabalho bem específico. E a gente vai mudando essa visão aí do Pilates. E aí, né, que elas consigam ficar atendendo as duas coisas, né? Não migrar só para físio e largar o Pilates. Eu gosto muito de atender o Pilates, eu gosto muito dessa dinâmica de, através do exercício, trazer muitos benefícios para essa mulher, né? Então, exercícios bem pensados, exercícios chaves que eu vou modificando e que, através disso, eu consigo, né, fazer com que ela tenha uma gestação
tranquila, sem dor, sem desconforto. Gosto muito de atender na fisiopélvica, mas tenho um amor muito grande pelo Pilates também. Que legal. E que bom ter profissionais como você atendendo no Pilates, porque o Pilates é uma técnica que ela já perdura aí há tanto tempo, é uma técnica que a gente sabe dos benefícios, mas que o Pilates está sendo tão desvalorizado. E muito do que a gente conversou aqui, por profissionais que às vezes não sabem atender a gestante, o obstetra não vai indicar porque teve experiências ruins, né? Então, a gente tem profissionais como você, que busca conhecimento, que quer estar ali, que gosta do que faz, isso enche a fisioterapia, né? Com certeza, com certeza. Então, Pri, deixa eu te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Foi ótimo te receber aqui. Eu que agradeço, foi muito bom, foi uma troca muito incrível. Que bom levar, né, informação, poder a gente conversar bem abertamente sobre isso, sobre a fisiopélvica, sobre o Pilates, sobre essa interação profissional, né? Eu que te agradeço aí por essa live tão importante, né? Esse assunto tão importante.